Hoje, a história é do Brasil, para falar dos seus 7 golpes e das suas 7 constituições. Aliás, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Pode chegar. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho, apresentando o Brasil Tá On, entre golpes e constituições, de Dom Pedro I a Michel Temer. Dom Pedro I, independência ou golpe? Bem, com o processo que levou ao Grito de Ipiranga, deu-se início aqui o processo de independência do Brasil. Isto porque foi o momento em que Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil, mesmo em face, mesmo diante das pressões do parlamento português para que ele retornasse a Portugal. É dessa forma que começava a curiosa identidade histórica de um país em que liberdade e democracia se fizeram através de sucessivos golpes, num breve intervalo de poucos anos, a partir de 1822 até 2016. Foram 7 golpes em cerca de 194 anos de nação. Então, enquanto Portugal pressionava para que Dom Pedro retornasse à Europa, ele atuava num sentido absolutamente contrário e formava aqui um novo ministério para que esse ministério pudesse compor uma Assembleia Constituinte. Foi dessa forma, e sob ameaça de ser invadido por Portugal, que Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, estabelecendo nesse momento um golpe contra a coroa, contra o Império Português. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, mas afinal ouviram o quê? Essa história, nesse momento, não é coletiva. É um ato de poucos às margens de um pequeno córrego. Para saber um pouco mais sobre essa perspectiva da história do Brasil, aí à direita do vídeo, uma dica de videoaula no YouTube. Dom Pedro I, agora é Brasil. Então, vamos de Constituição. Uma vez estabelecido o golpe, era necessário legitimar o poder de Dom Pedro I aqui nas terras brasileiras. Nesse sentido é que ele age para presentear a população brasileira com uma Carta Magna, com uma Constituição. A primeira tentativa é conhecida como Constituição da Mandioca. Havia ali uma disputa dentre os interesses do Partido Brasileiro contra o Partido Português. O Partido Brasileiro protagoniza o texto dessa Constituição e é por essa razão que ela apresentava características como, por exemplo, o predomínio da elite agrária, a definição de um voto censitário e indireto, a redução dos poderes do imperador e um discurso totalmente anti-lusitano. É claro que esta Constituição com tais características não interessavam a Dom Pedro I, que teve uma reação totalmente desfavorável a essa Constituição. Foi a chamada Noite da Agonia, 12 de novembro de 1823, quando ele fecha a Constituinte, rasga esta proposta e elege um novo ministério para uma Assembleia Nacional Constituinte, para, nesse caso, escrever uma Constituição que assegurasse os seus interesses. Por isso, a charge à esquerda da tela vai se chamar Constituição do Brasil e é a cara do papai. Ou seja, a Constituição, a segunda tentativa,
é uma constituição feita sob encomenda para atender aos interesses do imperador. Dessa forma, ela foi outorgada no dia 25 de março de 1824. Era chamada Constituição do Quarto Poder, a Constituição do Poder Moderador, que, mesmo estabelecendo a independência entre os três poderes, tinha na moderação de Dom Pedro I o poder de intervir sobre os demais. Essa Constituição também estabeleceu o cargo vitalício aos senadores, o voto indireto apenas masculino, sendo aberto e também censitário. O país foi dividido em províncias, sendo que os presidentes eram nomeados pelo próprio imperador, mostrando toda a sua política centralizadora. A Igreja Católica foi definida como a religião oficial do país. E, além disso, a monarquia constitucional era hereditária, ou seja, beneficiava diretamente Dom Pedro e seus herdeiros. As maiores características do seu governo foram o autoritarismo, a grande crítica realizada pela imprensa a essa forma de gestão autoritária, centralizadora. Houve grandes dificuldades financeiras nesse governo, que acabou se tornando impopular. Além de tudo isso, ainda havia um certo receio de grupos políticos de que o Brasil pudesse sofrer um processo de recolonização. Então, esse medo pairava pelo fato de termos um português ali no comando do nosso país. A ruptura se deu com a abdicação de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831, momento em que ele parte para Portugal e deixa o Brasil, deixa o trono, deixa a coroa brasileira para seu filho, criança de 5 anos. Entendendo um pouquinho dessa história, é fato dizer que realmente Dom Pedro I proferiu essas palavras. Usando do direito que a Constituição me confere, declaro que muito voluntariamente abdico na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara, criança de apenas 5 anos. É fake afirmar que Dom Pedro I teria abdicado ao trono porque queria prestigiar a Constituição brasileira. A Constituição até lhe assegurava essa prerrogativa, mas a abdicação de Dom Pedro I se relaciona ao fato de ter interesse no trono português, que estava ameaçado naquele momento, e, ao mesmo tempo, o seu interesse de manter o poder em sua família. Portanto, é fato que Dom Pedro I usou da Constituição e do poder moderador para impedir que os brasileiros tomassem o poder e, nessa situação, rompessem definitivamente com a metrópole, com Portugal. E também, obviamente, para manter o poder, o controle do Brasil nas mãos de sua família. Para saber um pouco mais dessa história, acesse o canal Glauciela Sobrinho, o link, o endereço está bem aí à direita da tela. Pedro de Alcântara, quero já. Ora, depois da abdicação de Dom Pedro I, o Brasil enfrentou conflitos políticos, revoltas provinciais e até mesmo ameaças separatistas que colocavam em risco a integridade territorial do Brasil. As coisas estavam muito tensas durante o período regencial, que se estendeu de 1831 a 1840. Então, é fato que Dom Pedro de Alcântara teria escolhido, naquele momento de caos,
assumir já. Ele foi apoiado pelos liberais e foi aclamado imperador em 23 de julho de 1840, com quase 15 anos de idade. Isso porque ele só completaria essa idade no dia 2 de dezembro daquele ano. Ou seja, foi promovido naquele momento a emancipação, o golpe na Constituição. Isso porque a Constituição de 1824 estabelecia que o imperador era menor de idade até os 18 anos completos e que durante a sua menor idade o país seria governado por um regente, por uma regência. Isto não foi seguido, isto não foi assegurado. Por isso, um golpe sobre a Constituição de 1824. Então, havia uma disputa política entre os conservadores, que defendiam a centralização, e os liberais, que defendiam a descentralização. Aproveitando-se dessa disputa ideológica e política entre esses grupos, Dom Pedro de Alcântara aproveitou-se do apoio dos liberais para assumir o poder. Mas, uma vez aclamado, consagrado, legitimado como o segundo imperador do Brasil, ele mesmo tratou de romper com os liberais e associou o seu governo ao grupo conservador. Então, no final de todo o processo, o modelo conservador venceu o debate político, sendo inclusive favorecido pelo próprio imperador Dom Pedro II. A partir de então, o Brasil sofre toda uma reorganização com a implementação do parlamentarismo às avessas do Pedrinho, em 1847. Era mais moderno e ele continuava comandando, porque o poder moderador lhe dava essa prerrogativa. De acordo com o esquema ao centro da tela, é possível visualizar que o imperador tinha o poder de nomear o Senado e também nomear o Conselho de Estado. Ele próprio escolhia o presidente do Conselho de Ministros. Em tese, o parlamentarismo seria uma forma de governo em que o primeiro-ministro teria o poder ou controle sobre a gestão do país. Todavia, era Dom Pedro II que controlava toda essa rede, essa logística de organização ao nomear o Senado, ao nomear o Conselho e ao escolher o presidente do Conselho de Ministros, que deveria ser fiel aos seus próprios interesses. Por isso, um parlamentarismo às avessas, ou um parlamentarismo à brasileira. As maiores características do governo de Dom Pedro II foram a centralização, o bipartidarismo, a concentração política e, claro, o escravagismo. Dentro do seu governo foi proposta uma política abolicionista que deveria ser lenta, gradual e segura. Ela foi tão lenta e tão gradual que se estendeu por alguns anos, a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, até o ano de 1888, quando a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel. Ou seja, um processo que durou, no mínimo, 33 anos para se legitimar de forma jurídica, legal ou até mesmo constitucional. Fato ou fake? O primeiro ponto é dizer que a ruptura desse processo, desse segundo golpe, se deu justamente com a deposição pelo exército de Dom Pedro II. Cai fora Pedrão, agora é a vez da espada. Nesse momento,
terminava o reinado de Dom Pedro II e era o início de um outro processo, de um outro golpe, a chamada Proclamação da República. Diante disto, é interessante perceber que a Declaração da Maioridade de 1840 objetivava, sim, restringir o poder do Partido Conservador, minimizar as disputas políticas e conferir estabilidade ao país que era assolado pelas revoltas populares daquele período, daquele momento. Também é interessante perceber que o parlamentarismo, na verdade, não modernizou a política brasileira. Ela não assegurou maior liberdade de atuação ao legislativo. Isto é fake, é uma afirmativa incorreta dizer que o parlamentarismo, da forma como Dom Pedro II defendia, teria modernizado o Brasil. Na verdade, isto não aconteceu. Também é fake dizer que as legislações abolicionistas autorizadas pelo governo de Dom Pedro II tinham um forte impacto social. Isso porque, além de não acelerar o fim da escravidão, também não houve ampliação do direito à cidadania. Os escravos foram libertados, mas ficaram excluídos da cidadania brasileira, da Constituição Nacional. Para saber um pouco mais sobre esse tema da história do Brasil, acesse o canal Glauciela Sobrinho, o link está aqui à direita da sua tela. Marechal, agora é a vez da espada. O golpe de 1889, ou a chamada Proclamação da República, aconteceu ali na virada da madrugada do dia 14 para o dia 15. Os militares aplicaram, sim, um golpe, que demitiram o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto, e tomaram o poder de Dom Pedro II à força, desobedecendo mais uma vez a Constituição brasileira. E é uma brincadeira na fala de Deodoro da Fonseca, ao dizer: vou logo tratar de dissolver o Congresso Nacional e decretar o estado de sítio. Comigo é assim. Ou seja, era o início da República da Espada, a República autoritária, que cerceou também algumas liberdades da população. Uma população que, na prática, não participou do processo, tomou conhecimento posteriormente da proclamação da República e acabamos virando notícia. Mas houve um ponto positivo nesse momento. Uma nova Constituição surgiu porque era necessário legitimar o golpe. Era necessário legitimar o novo Brasil, o novo governo, o novo regime, a República. A partir daí, começam os trabalhos constituintes para que a Constituição de 1891 fosse promulgada pelo então presidente. Ela tinha um caráter liberal e federalista. Estabeleceu o republicanismo, o presidencialismo, a divisão de poderes. O Estado brasileiro passou a ser laico. O Estado também passou a controlar a vida privada das pessoas, regulando, controlando, registrando o casamento, o registro civil da população. E as eleições tinham o caráter do voto aberto. O voto até deixou de ser censitário e passou a ser garantido a todo cidadão, desde que ele fosse maior de 21 anos, não fosse analfabeto, nem mendigo, nem militar, nem mulher. Na prática, significa dizer que cerca de 80% da população brasileira estava excluída do processo
eleitoral, da participação política. Portanto, a Constituição de 1891 é uma Constituição marcadamente excludente. As maiores características do governo do Marechal Deodoro da Fonseca foi ser dividido em 2 períodos, tá ok? Período provisório e período constitucional. O governo provisório foi o mais longo da presidência de Deodoro da Fonseca. Ele esteve ali entre 1889 e 1891 e fez uma pequena reorganização na estrutura do Brasil. Nomeou governadores para os estados, estabeleceu a separação entre a igreja e o estado, regulamentou o casamento, promulgou o novo Código Penal, aprovou a nova bandeira e, claro, a nova Constituição. A partir da nova Constituição é que ele foi eleito presidente de fato do Brasil, mas governou por muito pouco tempo, apenas 8 meses. Ele enfrentou vários conflitos políticos, uma forte oposição, dissolveu o Congresso, estabeleceu o estado de sítio, cerceando a liberdade, inclusive democrática, da nação brasileira. Sofreu várias contestações, inclusive da Marinha, que o havia apoiado, e também de lideranças civis que eram contrárias ao autoritarismo que marcava esse governo. Teve choques constantes com a oposição, com o poder legislativo, e nessa situação, sem apoio político, ele acabou renunciando no dia 23 de outubro. E o seu governo foi prosseguido por mais uma manipulação, uma manobra na Constituição, uma vez que Floriano Peixoto não poderia ter assumido o governo naquele momento, em razão de que Deodoro não havia cumprido o mínimo de 2 anos de governo. A ruptura desse processo, desse golpe, aconteceu com as eleições presidenciais, porque a partir da eleição de Deodoro da Fonseca, o governo era legítimo. Essa eleição aconteceu em 25 de fevereiro de 1891, sendo que o Marechal Deodoro da Fonseca foi o mais votado para presidente e o Marechal Floriano Peixoto o mais votado para o cargo de vice-presidente. Então, é fato afirmar que a eleição dos militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto marca o início do presidencialismo constitucional republicano no Brasil. Isto é um fato consagrado por aquilo que estava determinado na própria Constituição de 1891. Também é possível afirmar que é fake a ideia de que, eleito com a maioria dos votos, Deodoro foi escolhido pelo povo para governar o Brasil. Não. A primeira eleição para a presidência da República foi uma eleição indireta. Por fim, também é fake a afirmativa que diz, tendo recebido a maior quantidade de votos, Floriano Peixoto foi forçado pelos militares a assumir apenas o cargo de vice-presidente. Não, ele foi vice-presidente porque concorreu nessa condição. E nessa condição, entre os 2 candidatos à vice-presidência, ele foi o mais votado, dentro daquilo que estava novamente estabelecido pela Constituição de 1891. E para saber um pouco mais dessa história, acesse o canal Glauciela Sobrinho. O link está aqui à direita do seu vídeo. E essa foi a perspectiva histórica brasileira na parte 1. Acompanhe nos próximos, do golpe de Vargas a Michel Temer. Ainda há muita história para contar.